Nessa parte da aula, a gente vai falar de arquivos binários utilizando a linguagem Python. Nós vimos no começo da aula que, do ponto de vista do programador, existem apenas dois tipos de arquivos. Arquivos texto, que foram os que a gente acabou de falar, e os arquivos binários, que são as sequências de bits. E essas sequências, elas estão sujeitas às convenções dos programas que geraram elas. A gente já vai entender melhor isso. Mas significa que se você tentar abrir um arquivo binário, você não vai entender o que esse arquivo está dizendo. Por exemplo, se a gente pegar aqui, utilizando esse meu editor de texto, que é o Vim, e tentar abrir um arquivo PDF, no caso aqui o arquivo da aula, a gente vai ter um monte de informação estranha aqui, ó, uns caracteres estranhos. Por quê? Porque o meu editor de texto, ele está tentando traduzir a informação que está em binário. A gente falou que tudo, na verdade, é binário no computador, mas no caso do arquivo binário, a gente não tem a codificação, né? A gente não sabe traduzir exatamente o que é esse valor, usando uma tabela de conversão, no caso da tabela ASCII, a codificação UTF-8. Então, quando dá, ele consegue converter algumas coisas. Então, aqui a gente vê algumas letras reconhecíveis, faz sentido isso aqui para a gente. Mas depois ficam esses símbolos estranhos. Então, por isso que a gente fala que o arquivo binário é sujeito ao programa que o gerou. Vamos pensar na seguinte situação. Por que a gente precisa ter arquivos binários, né? Suponha que você quer representar um número inteiro como um texto. Vamos pensar qual seria o tamanho dessa representação em bytes utilizando caracteres. Se eu tenho o número 10, o 10 ele é composto por 1 e 0. O tamanho são 2 bytes, porque cada caractere ocupa 1 byte. Se eu tiver o número 1000, são 4 bytes. Depois, o 100.000, 6 bytes. Percebam, conforme a gente vai aumentando, na verdade, o número de dígitos, a gente aumenta o número de bytes. E se a gente tentar armazenar esse número aqui, que é o 2 bilhões e alguma coisa, né, que é o equivalente a 2 gigabytes, a gente vai utilizar 10 bytes, enquanto que se você armazenar esse número utilizando a codificação binária, você pode gastar apenas 4 bytes, que é o que a gente faz na nossa memória principal. Então, a ideia do arquivo binário é conseguir armazenar os dados no disco da mesma forma que a gente armazena ele na memória RAM. Assim como para arquivos textos, para utilizar um arquivo binário, a gente precisa primeiro abrir esse arquivo. A diferença agora vai ser nessa letra B aqui. Então, a gente tem aqui os modos de acesso. A gente está usando a mesma função open, que recebe o nome do arquivo, que é uma string, depois o modo de abertura. O modo de abertura que a gente tem é o RB, no caso o R de read, vai fazer leitura, R mais B, a gente já tinha esse aqui também lá no arquivo texto, só que sem o B, então a gente tem agora que a gente pode fazer escrita e leitura. Esses dois modos precisam que o arquivo exista, porque você quer fazer leitura, então não pode abrir um arquivo que não existe para fazer leitura, não faz sentido. E o outro modo que tem é o modo de escrita, WB. Vejam, o B ele acompanha aqui para indicar que você está abrindo um arquivo binário. No WB, você sobrescreve o arquivo se ele já existir. A gente vai ver alguns exemplos disso. Nós podemos usar os mesmos métodos vistos anteriormente para manipular arquivos binários em Python. Só que a gente precisa antes converter esses dados para dados binários, ou seja, utilizar aquela função que converte valores em inteiro ou string para bytes. Vamos construir aqui esse exemplo que a gente vai abrir um arquivo binário. Vou chamar aqui o meu interpretador direto do meu terminal. Vou usar essa construção aí do try except. Caso ocorra algum erro na abertura do arquivo, a gente trata esse erro no bloco do except. Então, open test.bin. É comum a gente usar esse ponto .bin aqui para indicar que é um arquivo binário, mas o que vai informar mesmo que esse arquivo é binário é o modo de abertura WB, o B de binário aqui. Se houver algum erro, eu trato aqui no except. No caso, só vou escrever que houve um erro. Bom, não houve nenhum erro. A gente já pode usar aqui o comando list do Linux e a gente vai ver que foi criado um novo arquivo chamado de test.bin. Foi esse que eu acabei de abrir. Qual que é o tamanho desse arquivo? Posso pedir para listar com os detalhes aqui. O tamanho desse arquivo é de 0 bytes, porque eu não escrevi nada nele ainda. Tudo bem, eu falei que a gente pode usar os mesmos métodos que a gente aprendeu para arquivos texto. Então eu posso vir aqui
e colocar arc.write e vou escrever um número. Então, vou tentar escrever aquele número lá, 100.000. Quando eu tento fazer isso, o Python gera uma exceção. Ele dá um erro dizendo para a gente que não dá para escrever esse objeto diretamente no meu arquivo binário. Certo? Então, o que a gente tem que fazer antes é converter esse meu objeto, que é do tipo int, ele precisa ser convertido para um objeto do tipo byte. Como que a gente faz isso? A gente pode usar esse método aqui, toBytes. Com o método toBytes, a gente pega um valor inteiro, por exemplo, e cria uma representação binária para ele, que eu vou armazenar nessa variável bin. Vejam, eu vou criar aqui essa variável número, que tem o meu 100.000, e agora bin vai receber número.toBytes, e nesse método eu preciso especificar quantos bytes que eu vou utilizar. No caso, eu vou utilizar 4 bytes. Depois eu tenho que especificar aqui qual que é a codificação para esse número, então byte order igual a big, e eu tenho que informar também se esse número ele tem sinal ou não tem sinal. São detalhes que a gente não tinha visto até agora na linguagem Python. Depois de ter feito isso, eu posso pedir para imprimir o valor de bin, e o que a gente gerou aqui é uma string, né, que é binária, então uma sequência binária. Esse B antes, ele serve para indicar que esses são dados binários. Então aqui eu guardei 4 bytes, né, então aqui é a primeira parte, segunda parte, terceira parte e última parte. Não é muito óbvio saber o que está escrito aqui em binário, né? Mas para que a gente escreva em um arquivo binário usando o método write, a gente tem que fazer isso. Então agora, se eu fizer arc.write, bin, que é a conversão daquele meu número 1000, certo? O Python não reclama, ele retorna aqui quantos bytes foram escritos. Se a gente pedir para listar o teste bin, ainda está com 0 bytes, porque a gente precisa garantir com o arc.close. E agora que eu fechei, quando eu pedir para listar o teste, ele vai falar ó, que o seu arquivo tem 4 bytes. Legal. Então eu consegui escrever o número 100.000 em um arquivo de forma binária. Se eu tivesse escrito esse número de forma textual, ele estaria ocupando 1, 2, 3, 4, 5, 6 bytes. Enquanto que na forma binária, ele está ocupando apenas 4. E se a gente tentar visualizar o conteúdo, né, usando o meu editor de texto Vim? O conteúdo vai ser esse aqui, olha que estranho. É diferente até do conteúdo que o Python imprimiu para a gente aqui. Então, a gente costuma dizer que não é legível essas informações em binário. Essa foi a forma como o meu editor de texto encontrou para representar esse valor. Se eu pedir para o gedit abrir, ele vai reclamar aqui, ó, falando que não conseguiu converter, e aparecem uns caracteres estranhos também. Certo? Porque arquivos escritos em binários não são legíveis para a gente. Quem vai conseguir ler esses arquivos? Apenas outros programas. Então aqui a gente tem um exemplo de como que seria escrever nesse arquivo binário. A gente cria aqui a variável número, que guarda o valor 100.000, e depois eu converto esse valor usando o toBytes. Certo? Então, é importante observar o número de detalhes que a gente precisa fornecer para converter um número em uma representação binária. Você precisa falar se o número vai ter sinal ou não, qual que é a codificação que você usa, que Big Endian ou Little Endian. São detalhes que a gente não viu em nenhum momento na linguagem do Python, né? A gente até falou que o Python abstraía tudo isso para a gente, só que agora, quando a gente vai falar de arquivos binários, a gente precisa especificar esses detalhes. Se a gente sabe como que um arquivo binário foi escrito, por exemplo, se a gente combinou que a escrita em um arquivo binário vai ser desse jeito aqui, então eu consigo ler os dados desse arquivo. Então eu posso abrir esse arquivo, na verdade, com R e B, então a modo de leitura binária, e agora eu vou fazer um read de 4 bytes. Eu preciso saber que foram utilizados 4 bytes para escrever um número. Então eu vou ler 4 bytes e guardar na variável x. Vamos escrever aqui esse trecho de código também. Então eu vou abrir o arquivo agora com o meu bloco de try except. A diferença vai ser que eu vou abrir com o modo de leitura, é um arquivo binário. Se der algum erro, por exemplo, se o arquivo não existir,
eu vou imprimir houve um erro. Não aconteceu nenhum erro, continuamos aqui. Agora eu vou fazer com que x receba arc.read. Lembra? O read, ele lia todo o arquivo para a gente. Agora eu preciso saber quantos bytes que eu quero ler desse arquivo. Eu sei que o arquivo tem um inteiro, mas ele poderia ter 10 inteiros, e eu quero ler o primeiro inteiro. Então, se ele tivesse 10 inteiros, eu ia ter um arquivo com 40 bytes, só que cada 4 bytes eu tenho um número. Então, eu ia ter que fazer um read 4 bytes, depois read 4 bytes, e assim por diante. No caso aqui, eu vou ler um número só, então eu coloco read 4 e armazeno no x. Certo? Se eu pedir para imprimir o valor que está em x agora, é um valor binário. Como que eu reverto esse valor binário para um inteiro? A gente precisa usar a função int.fromBytes. Nessa função eu passo qual que é a representação binária que eu quero converter, no caso x, e eu vou ter que passar de novo essas informações aqui de byte order, valor com sinal ou não. Então, o que a gente tem aqui, ó. Certo? E ele retorna para mim o valor 100.000. Então, eu guardei 100.000 aqui, guardei de um jeito que não dava para entender, mas era o 100.000. Agora eu consegui ler usando o read e depois convertendo com o from bytes. Tá? Então, a gente vem aqui, fecha o arquivo e está tudo certo. Só que, além de saber esses detalhes de que quantos bytes você usou para armazenar um inteiro ou não, você precisa saber também como que o arquivo está organizado. Porque pode ser que o arquivo tenha uma lista com 10 inteiros, seguido de uma string que tem o nome de alguém, e você não pode ler tudo como inteiro, você vai ter que, em algum momento, começar a ler como caractere, que é um byte só, e assim por diante. Então, você precisa, de fato, conhecer como que o arquivo foi gerado, o arquivo binário foi escrito para que você possa fazer a leitura correta dos dados. Por isso que a gente fala que o arquivo binário é dependente da aplicação que o gerou.